Ok. Pessoal, mais uma vez bom dia para todos também. Sejam todos bem-vindos. Também é um prazer estar com vocês aqui. E como eu falei anteriormente, eu vou estar realizando um pequeno resumo sobre sobre o nosso último tema, que foi iniciado semana passada. E posteriormente estaremos fazendo aí, na verdade, dando continuidade à correção daquelas atividades. Tá bem? Então, com certeza, vocês lembram, semana passada nós falamos sobre o processo de industrialização no Brasil. Tá bem? Então vamos lá. Nós vimos que o processo de industrialização no Brasil, eu comentei com vocês, que esse processo, quando aqui ocorreu, ele ocorreu de forma o quê? De forma tardia. Por quê? Quando a gente analisa o surgimento da primeira, da segunda revolução industrial, ocorreu há bastante tempo. Por exemplo, a primeira vai ocorrer lá em 1750, aproximadamente, a segunda em 1850. O processo de industrialização aqui no Brasil, quando é que ele passa a ser bastante intenso? Principalmente ali a partir do governo de Vargas, a partir de 1930. Professor, então quer dizer que anterior à década de 1930 não existia nenhum tipo de indústria no Brasil. Não é isso. Existia sim. Por exemplo, a partir da independência, a partir da chegada da família real aqui, depois a partir da independência do Brasil, surgiram ali algumas indústrias, mas essas indústrias eram o que? Eram muito tímidas. Indústrias principalmente na área têxtil e na área alimentícia. Como eu falei anteriormente, a indústria no Brasil ela vai ser bastante intensificada a partir de quando? A partir da década de 1930, com Vargas. Depois ela vai ser bastante intensificada novamente lá na década de 50, também com Juscelino Kubitschek. Então, nós temos ali a intensificação da indústria e depois vem o governo militar, principalmente ali dos finais dos anos 60 até o ano de 73, que foi considerado ali como um milagre econômico. Tá bem? Então, o que é que a gente precisa entender a princípio? Mais uma vez, o processo de industrialização no Brasil ele ocorreu de forma tardia. Por quê? Porque ele veio ocorrer bem depois. Por exemplo, nos países desenvolvidos, como eu já citei, Alemanha, Inglaterra, por exemplo, essas revoluções ocorreram lá, a primeira em 1750 e a segunda em 1850. Tá bem? No Brasil ela vai chegar bem depois. Nós comentamos também que a atividade agrícola do café ela foi extremamente importante para o processo de industrialização no Brasil. Por quê? Porque a partir dessa atividade econômica houve o quê? Houve o acúmulo de capital e isso possibilitou o quê? Investimentos ali no início desse processo, lá nos anos 30. Tá bem? Eu comentei com vocês também que aquela infraestrutura que a princípio ela tinha sido criada, por exemplo, para escoar a produção agrícola, por exemplo, café, na região sudeste, ela vai ser o quê? Ela vai ser extremamente importante também para o processo de industrialização. Uma vez que essa indústria ali iniciando, ela já tinha o quê? Ela já tinha uma infraestrutura, por exemplo, sistema de transporte, para quê? Para escoar toda essa produção. Tá bem? Nós vimos também que quando a gente fala sobre, e aqui, perdão, aqui essa imagem ainda é sobre a produção do café, também essa imagem que tem lá no livro de vocês. Se você analisar, por exemplo, a expansão do café, essa partezinha, esse verde aqui mais claro aqui, ó, você vai perceber que a expansão do café foi ali aproximadamente em 1850. Depois, 1850 a 1900, aí você vai ter a expansão dele aqui nessas outras áreas aqui. Perceba que essas linhas aqui, ó, por exemplo, a linha vermelha, essa linha preta aqui, são o quê? São as ferrovias. Aqui, ó. Todas essas linhas aqui são as ferrovias aqui, ó. Tá bem? E essas ferrovias aí, já existente, ela foi, como eu falei, ela foi extremamente importante para o início ali do processo de industrialização. Eu comentei com vocês que o processo de industrialização aqui no Brasil, ele foi, digamos que, potencializado a partir de algumas crises que ocorreram. Por exemplo, você teve a crise da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu ali no
início dos anos 20 ali, na verdade, 1914 a 1900, se não me engano, acho que 1919, alguma coisa assim. Depois você vai ter a Segunda Guerra Mundial, ali no finalzinho dos anos 30 e dos anos 40. E na medida que você tem uma crise, o Brasil era grande produtor de café, e essa produção ela era o quê? Ela era exportada. Então, na medida que você tem uma crise em nível global, você não consegue vender seu produto. Por quê? Porque os países estão em crise. Então, naquele momento ali, o Brasil também passou por crise. Tá bem? Outra coisa, os produtos que o Brasil importava, ou seja, comprava de fora, a partir dessas crises, ele também não conseguiria comprar. Então, veja, o Brasil nem conseguia vender, nem conseguia comprar. A partir daí, dessas crises, por exemplo, teve a crise de 29, a partir dessas crises, a sociedade, junto com os políticos brasileiros, pensaram, não, temos que investir no processo de industrialização, porque a gente tem que diversificar nossas atividades econômicas e toda vez que houver essas crises aí, nós não podemos vender e também não podemos comprar aquilo que nós necessitamos. Então, a nossa indústria, a princípio, ela vai ser o quê? A gente vai estar substituindo aquilo que nós estamos comprando, ou seja, vamos produzir no nosso território aquilo que anteriormente nós estávamos comprando. Acho que vocês já escutaram um termo chamado de substituição de importações, que nada mais é do que isso. Você passa a produzir no seu próprio território aquilo que anteriormente você estava comprando, ou seja, você está substituindo as importações, aquilo que você comprava. Tá bem? Seguindo adiante, por exemplo, a Primeira Guerra está aqui, ó, 1914 a 1918, e a segunda, final dos anos 30, aqui, 1945. Bem? Como eu falei aqui, ó, Juscelino Kubitschek aqui, 1956 a 1960, foi quando, tendo iniciado lá em 1930 com Vargas, mas aí no final dos anos 50, ela vai ser o quê? Ela vai ser mais intensificada, tá bem? Com relação à indústria brasileira, o que é que a gente percebe? A gente percebe que ela é um pouco diversificada, mas existem alguns produtos, por exemplo, existem alguns produtos, por exemplo, que nós não conseguimos produzir. Por quê? Porque, infelizmente, nós ainda dependemos muito de tecnologia. Igor, você está solicitando aqui, você está solicitando algo, Igor, do 7º D. Obviamente que eu não vou permitir. Por favor. Como eu estava falando, tem alguns produtos que o Brasil ainda não consegue produzir. Por exemplo, produtos altamente industriais com alto valor agregado. Professor, o que é isso? São produtos que são utilizados o quê? Bastante tecnologia para se produzir. Por exemplo, uma máquina que você utiliza, que o pessoal utiliza lá na agricultura. Uma máquina daquela vale R$500 mil, R$1 milhão, R$2 milhões ou mais. Então, veja, um só produto. O Brasil produz? Não. O Brasil tem que comprar, principalmente dos alemães. Tá bem? Então, são esses produtos de alto valor agregado que o Brasil ainda não consegue produzir. Por quê? Infelizmente, o Brasil ele ainda é dependente tecnologicamente. Depende muito dos países desenvolvidos. Tá bem? Bom, aqui eu tinha trago essa imagem para vocês. Aqui tem todo o material de vocês, que é sobre a indústria automobilística. Com relação à característica da nossa indústria, como eu falei lá no início, ela é uma indústria tardia, tá bem? E no processo inicial ali, 1930, por exemplo, aquilo que eu comentei anteriormente com vocês, a indústria ali, a princípio, ela vai ter como objetivo o quê? A substituição de importações. Aquilo que eu falei, você passa a produzir aquilo que anteriormente você teria que comprar lá fora. Tá bem? Aqui eu também já comentei com vocês a dependência de capital e tecnologia estrangeiro. Infelizmente, o Brasil ainda depende bastante ainda, tanto de investimentos estrangeiros como da própria tecnologia. E
eu trouxe aqui que, embora hoje o país conte com um significativo parque industrial, essa dependência ainda é marcante na indústria brasileira, tá bem? Pessoal, deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma pergunta, algum comentário lá no bate-papo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Igor colocou, eram importadas grandes maiorias antigamente. Vitor Emanuel perguntou qual é a página. E o sétimo ano. Não entendi sua pergunta, Igor. Você perguntou aqui para o que elas servem. Não sei, por gentileza, seja mais objetivo com a pergunta, para que eu possa estar explicando. Quem perguntou a página foi Vitor Manuel. Vitor, a página, na verdade, eu estou fazendo um resumo sobre a aula anterior, tá bem? Que vai iniciar lá na página 276, tá bem? Página 276, mas isso é um resumo da aula anterior, tá bem? Então, deixa eu ver aqui, não tem nenhuma pergunta, então deixa eu voltar lá para onde eu estava. Deixa eu só ver aqui quem entrou depois. Matheus Nascimento está por aqui. Daniel, Isabel, Emily, Elivelton. Acho que esses entraram depois. Ok, vamos lá, vou voltar para onde eu estava. Cadê aqui? Aqui. Ok, seguindo adiante, a gente viu também na nossa semana passada que esse processo de industrialização no Brasil, ele tornou-se o quê? Ele tornou-se concentrado. Por quê? Se a gente observar, o processo de industrialização no Brasil vai iniciar lá na região sudeste. Tá bem? Então, por isso que a gente diz que a indústria no Brasil ela é concentrada. Só que a gente comentou também que tem algumas regiões, por exemplo, o Nordeste, que nos últimos anos está ganhando o quê? Está ganhando importância. Tá bem? É o que a gente chama de quê? De desconcentração industrial, ou seja, várias indústrias estão deixando de estar concentrada lá na região Sudeste e estão procurando o quê? Estão procurando outras regiões, como a região Nordeste. Só que, para elas virem, por exemplo, para a região Nordeste, os governos eles têm que oferecer aí alguma coisa, algumas vantagens. Por exemplo, incentivos fiscais, passar determinado período sem pagar impostos. Por exemplo, doa o terreno para o pessoal construir ali essa empresa, tá bem? Dentre outras vantagens, tá bem? O que a gente chama de guerra fiscal. Ou seja, os estados e municípios estão cada um oferecendo mais vantagens para quê? Para atrair empresa para dentro do seu território. Tem as desvantagens e tem as vantagens. Qual é a desvantagem? Por exemplo, essa empresa ela pode passar 10, 15, 20 anos sem pagar ali alguns impostos. Ou seja, o estado, o município vai estar arrecadando menos. Mas tem o lado bom, por exemplo, de repente a empresa vem, ela gera ali, digamos que 200, 300, 500 empregos diretos e gera também empregos indiretos. Ou seja, na medida que a população passa a trabalhar, passa a consumir mais, então aumenta a quantidade de empregado, por exemplo, em um supermercado, de repente lá no entorno dessa fábrica pode surgir ali, por exemplo, mototáxi, pode surgir pessoas vendendo lanche, vendendo uma água, enfim, tem todo um ciclo que é extremamente importante, tá bem? Aqui embaixo, como eu falei, o Nordeste ele vem ganhando destaque, tá bem? E para atrair essa indústria, os governos, como eu coloquei aqui, os governos estaduais e municipais oferecem vantagens como isenção de impostos, construção de infraestrutura. Tá bem? Bom, isso aqui foi a proposta de atividade, mas na realidade foi da semana passada. Tá bem? Então agora a gente vai dar continuidade lá na correção de nossa atividade. Tá bem? Deixa eu ligar o áudio de vocês aqui rapidinho. Gente, alguma pergunta, algum comentário? Ô, professor, Sim. que serve as ferrovias? Oi? As ferrovias. Não entendi. Para que serve?
para que servem as ferrovias? Veja, nas ferrovias anda, por exemplo, os trens e metrôs. Tá bem? Então, ela serve, por exemplo, para transportar mercadoria, para transportar pessoas. Por exemplo, no início que essas ferrovias elas foram construídas para escoar, por exemplo, a produção do café, do interior para a capital. Mas aí depois, com o início do processo de industrialização, ela também foi extremamente importante, porque ela continuou transportando pessoas e continuou transportando produtos, que eram os produtos industrializados. Tá bem? Gente, mais alguma pergunta? Algum comentário? Professor, Sim. o café de antigamente é igual de hoje em dia, igual ao pó? Ian, veja, todo café ele é produzido em grão, tá bem? Esse café que chega na nossa casa, o pozinho, ele já chega pronto para a gente fazer o café, mas ele é produzido em grãos, aí ele passa por um processo de industrialização também, aí é como se ele fosse moído, ele é moído e é transformado em pó, tá bem? Mas o café ele sempre foi Era o o mesmo. livro 1, né? Não, gente, o livro 2. Que Ô, página? professor, mas eu sei que ele é em grão, mas vendia no mercado em grão ou em pó? Veja, antigamente, hoje em dia a gente não consegue encontrar mais na feira o café em grão. A gente só encontra no supermercado, nas feiras, ele em pó. Mas antigamente a gente conseguia encontrar o café em grão na feira. Aí o que é que a gente fazia? Por exemplo, o meu pai mesmo fazia. O que é que ele fazia? Isso deixa eu ver aqui, sei lá, 25 anos atrás. Ele pegava esse grão, esse café, colocava no fogo, ele ia soltando ali um líquidozinho, aí no final ele tipo que derretia. Aí no final ele tornava-se, como você derrete, por exemplo, chocolate. No final não fica aquela pasta, né? Pronto, o café era do mesmo jeito. Ele derretia, ficava aquela pasta, aí levava para um local que era feito de madeira. Aí nessa madeira tinha tipo um buraco, nessa madeira, que chamava, não sei, acho que você não conhece nada, é chamado de pilão. Então você tinha esse buraco dentro nessa madeira, agora é tudo higienizado também, gente, tudo bem limpinho. Aí você tinha um pedaço de madeira que você ficava batendo, tipo socando esse café nesse buraco, nessa madeira, tá bem? Aí aquela pasta que quando esfriava ela ficava dura, ficava tipo um tabletezinho de chocolate. Aí que você ia batendo e transformava ele em pó. Aí pronto, depois você transformava em pó, só colocar no fogo, só alegria. Café para todo Que mundo. página? Igor, a gente estava fazendo a correção, na verdade, o resumo Não, eu tô dizendo a página que eu só disse que era pra pegar. para a gente fazer a correção. Vai ser na página 280, a partir do 7º quesito. Tá bem, gente? Já vou pegar o livro. Pessoal, página 280, a partir do 7º Professora, eu quesito. coloquei minha pergunta no chat. Tá, eu vou dar uma olhada lá, tá bem? Deixa eu ver aqui, 280. Ok. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. A gente estava fazendo a correção lá pelo chat, era isso? Mas, tendo em vista que o número está reduzido, eu vou deixar o áudio de vocês ligado, tá bem? Aí eu vou fazendo as perguntas, eu vou perguntando quem quer responder essa aqui. Se não aparecer ninguém para responder, eu vou apontar. Por exemplo, Matheus, o que é que você colocou nessa? Wagner, Felipe, Gabriela, Emily, tá bem? Eu vou deixar o áudio ligado. 280 a partir do 7º quesito. Legal! Deixa eu só ver aqui a tua pergunta, Vinícius. José Vinícius. No caso, é para vender cada vez mais. Vinícius, tu está se referindo ao café? Liga teu áudio, tá liberado. É para as indústrias. Elas queriam vender cada vez mais. Sim, sim, sim. O objetivo de toda a indústria é sempre querer vender muito mais. Porque o objetivo dela é o quê? O objetivo delas é o lucro. Então, você vai obter lucro vendendo o quê? Vendendo bastante. Tá bem? Vamos lá. Pessoal, todo mundo está com o material em mãos, é isso? Então, vamos lá. Se você observar o 7º quesito,
na página 280, tem lá um mapinha, tá bem? E o mapa tem como título, só lembrando, o ano passado, deixa eu ver se eu ministrei esse conteúdo com vocês, eu acho que não me recordo. Mas no sexto ano, vocês viram que toda vez que você pegar um mapa, uma tabela, um gráfico, a primeira coisa que você tem que analisar, o título e a legenda, para saber de que se trata esse mapa, tá bem? Quando você observa esse mapa aí, ele diz o seguinte, produção industrial por estado. Então, se você observar a legenda, você vai perceber que essas cores mais escuras são os estados que mais produzem. Se você observa o mapa, você vai perceber que quem é que mais produz ali? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, seguido ali de outros estados, tá bem? Vamos ver qual é a pergunta. A letra A, ela diz o seguinte, comente a produção... Peraí, eu tô pegando o caderno. Pegue o livro, página 280. Eu já tô, mas eu vou escrever no caderno. Pessoal, só lembrando que essa aula ela é gravada também e depois ela é disponibilizada lá no grupo. Então, de repente travou alguma coisa na internet e tal, não deu para acompanhar muito bem, depois você tem acesso à aula gravada lá no grupo, tá bem? Ô, professor, Sim, hã? essa correção de 1 ao 6, você colocou no grupo quanto? Que eu acho que eu faltei. Veja, essa correção foi a semana passada. Então, você procura lá as conversas lá na quinta, não, na sexta, na quarta acho que não foi, ou na quinta ou na sexta. Você dá uma olhada lá no grupo. Certo, obrigado. Nada. Então, vamos lá. A letra A diz o seguinte, comente a produção industrial nos estados da região Nordeste. Mais uma vez, comente a produção industrial nos estados da região Nordeste. Quem é que quer responder essa? Vamos lá, gente. Alguém respondeu esse quesito? Professor, é que página que eu não tô achando? Página 280. Professor, Sim. no Nordeste é menos de 1 até o 5. Deixa eu ver quem, Joaquim, por favor. Fala novamente, por favor. É menos de 1 até 5. Menos de 1 aí 1 até 5. Porque Ok. tem Veja só. menos de 1 e depois tem 1 a 5. Isso, você observou a legenda. Veja só, quando a gente analisa a produção dos estados do Nordeste, quando comparado, por exemplo, com a produção dos estados do Sudeste, essa produção ela é boa, mais ou menos, é pouca? O que é que vocês acham? É pouca e é mais ou menos também. Veja só, quando você observa, fazendo um comentário dessa produção dos estados do Nordeste, quando você observa o Nordeste, você vai perceber que Bahia, Pernambuco e Ceará se destacam. Tá bem? Então, nesses três estados, você vai ter aí uma industrialização, digamos que mediana. Agora, quando comparado com a produção lá dos estados da região Sudeste, aí sim, essa produção ela torna-se o quê? Quando comparada, ela torna-se uma produção o quê? Uma baixa produção. Tá bem? Mas aí na região Sudeste a gente pode destacar, a região Nordeste, podemos destacar a Bahia, Pernambuco e o Ceará. Esses três estados, eles têm aí alguns parques industriais bastante significativos. Sim, quem quer falar? Eu achei a matéria, é que eu estava procurando por dizer a resposta que eu coloquei. Eu coloquei assim. Sim, Carlos. Ali na fábrica da Treloso. Do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Piauí, Maranhão e Tocantins tem menos de 1. Mas comparado a Pernambuco, na Bahia e no Ceará, que tem de 1 a 5, é muito pior a industrialização. Carlos, só uma observação.
Você relacionou aí o Tocantins. O Tocantins faz parte da região norte, tá bem? Ele não faz parte da região nordeste. Aqui, professor, eu sou burro, aí às vezes Não, calma. Ninguém é burro. Ninguém é burro. Não é isso. só não É é só... inteligente. Não. Não, só uma questão de informação. A gente pode se enganar. Isso é normal, tá bem? Por exemplo, você, a partir de agora, você já sabe que o Tocantins faz parte da região norte. Então, você já tem essa informação, você não vai errar mais, tá bem? Tá bom. Vamos lá para a letra B. A letra B diz o seguinte. Deixa eu ver aqui o tempo. Dá tempo. Deixa eu ver aqui. Por meio da análise do mapa, é possível detectar alguma desigualdade territorial no país? Explique. Deixa eu simplificar a pergunta. A pergunta, o texto está perguntando o seguinte: existe alguma desigualdade na distribuição dessa indústria no território? Sim, pois no sul, Pessoal, gente, silêncio, por favor. sim, pois no sul é muito industrializado. Qual foi? Pouca. Pessoal, quem estava respondendo era Igor, né? Uhum. Igor do 7º D. Você falou que eu não consegui compreender. No Sudeste, a maior parte de industrialização, enquanto no Norte tem menos. Ok, a gente percebe, inclusive no resumo eu comentei, não é isso? Existe sim essa desigualdade, tá bem? Por quê? Posso responder, professor? Pode sim, Carlos. Aí eu coloquei assim, ó. Sim, a industrialização ocorreu em grande escala em diferentes lugares. Por exemplo, no Sudeste, que a escala é muito elevada. Ok, está coerente também. Como eu estava falando, quando a gente observa essa desigualdade, a gente percebe que essa indústria, ela sempre esteve concentrada lá na região Sudeste, tá bem? Professor, mas você comentou que a região Nordeste ela está ganhando importância. Sim, ela está ganhando importância e ela está atraindo bastante indústria. Acontece que a região Sudeste ela ainda é a região mais industrializada. Tá bem? Eu vou na fábrica do Penelope e vou pegar meu biscoito lá. Pessoal, na página 281 tem um quesito oitavo. E ele diz o seguinte: observe o gráfico abaixo e responda aos itens. Se você observar o gráfico, ele tem como título o seguinte: evolução da participação da indústria no PIB em porcentagem. Se você observar lá no início, em 1947, você percebe que esse percentual, ou seja, a indústria, ela contribuía muito pouco com o nosso PIB. Quando acabar para entrar no mesmo link, né? Calma que eu vou explicar. Antes de terminar, eu explico. Tá bem? Falta um minuto. Igor, eu estou vendo, Igor. Da mesma forma que aparece para você, aparece para mim aqui, Igor. Tenha calma. Pessoal, de acordo com o cronograma de vocês, a segunda aula ela vai iniciar às 8h50, não é isso? Então, eu estarei enviando outro link. Não é o mesmo link. Eu estarei enviando outro link lá no grupo para vocês clicar nele, tá bem? Aí a gente retorna 8h50 para o nosso segundo encontro, tá bem? Aí daremos continuidade a essa correção. Tá bem, gente? O professor, tá aí que questão dessa correção? No oitavo, 281. Era o que faltava. Faltou energia aqui. Eita, meu Deus.